Olá, eu sou o Leonardo Vieira de Souza, advogado e consultor da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Bom, a ideia de hoje é que nós avancemos sobre a análise do processo de licitação pela nova lei. Então, nós podemos dividir a nova lei e os processos de licitações e contratações públicas em dois grandes polos. Nós vamos ter o regime de planejamento, que é a fase interna da licitação, e a fase externa de licitação também, todos dentro de um regime licitatório. Então, para conceitualizar, o regime licitatório ele se subdivide em etapa de planejamento e etapa externa de seleção dos fornecedores. E nós temos um outro regime, tanto na lei antiga de licitações como na nova, que é o regime de execução contratual. Significa que, encerrada a etapa de planejamento e seleção dos fornecedores, nós começamos o regime de execução contratual. A nova lei ela traz um rito comum no seu artigo 17, que é aplicável ao pregão e à concorrência, que é o rito similar ao do pregão hoje, pela lei anterior, pelas leis antigas, que é aquela ideia de primeiro eu analiso o preço e a documentação eu só vou analisar da empresa que deu o melhor preço. Tá? Esse é o rito comum pela nova lei. Ele vai se aplicar tanto para o pregão quanto para a concorrência. A lei ela avança um pouquinho também com relação ao processo interno. Então ela vai dizer quais documentos vão instruir esse processo interno de licitação. E lá no artigo 18 ela vai dizer quais documentos o meu processo interno deve ter. As compras diretas, de uma maneira excepcional, elas são previstas, né? O seu rito está prescrito lá no artigo 72. Então existe um outro artigo para falar como vão proceder as compras diretas. Do processo interno, que é o que a lei traz de muita inovação, quando ela fala os documentos que devem ser instruídos aí nessa etapa interna do planejamento da licitação, nós vamos ter o documento de formalização de demanda, que pode ser utilizado no caso de dispensa, seria um documento inicial para você fazer uma dispensa, mas ele vai servir muito, com base aí também no artigo 18, para você elaborar o seu PCA, ou Plano Anual de Contratações. Esse é um documento que a lei também inova ao trazer uma ideia de planejamento das licitações. Significa que um ano antes eu vou esmiuçar aquilo que eu vou contratar no ano seguinte. Então eu já me planejo com datas, valores e até mesmo estruturalmente para poder realizar as licitações no tempo adequado. Então o documento de formalização de demandas ele é um documento inicial que, em regra, vai instruir o plano anual de contratações e também pode servir para iniciar dispensas, compras diretas. Tá? Nós temos o ETP, Estudo Técnico Preliminar. O ETP, a lei no parágrafo 1º do artigo 18, ela vai dizer quais os elementos que o ETP deve ter. Já no parágrafo 2º ela fala assim, olha, se você não conseguir instruir com todos esses pontos que foram citados no parágrafo 1º, coloque pelo menos esses pontos que estão prescritos no parágrafo 2º. Tá? Então o ETP é um outro documento de início das licitações. Então esse é o documento onde você vai refletir todas as cláusulas e os contornos do objeto que você está licitando. A ideia do ETP é registrar num documento as intenções de contratação que você tem. Quais as soluções que você está adotando e por quê. Esse é um instrumento interessante porque ele vai funcionar muito bem no caso de impugnações ou até mesmo de pedidos de esclarecimento. Porque muitas vezes as razões que te levaram à escolha daquele objeto ou a opção de licitar daquela forma não estavam registrados no processo. Porque era uma atividade que não era documentada em muitos casos de licitações. A ideia do novo processo é documentar suas escolhas, justificar elas. E isso, no momento posterior, vai te dar subsídios também para sustentar as escolhas que você teve. Então, o ETP ele traz uma ideia de instrução e de segurança do processo licitatório. Nós temos o termo de referência, que é um compilado das especificações do objeto que você está contratando, e o edital, que são as regras de disputa, trazendo também o termo de referência. Os atos pelo novo processo de licitação eles são preferencialmente digitais, então sempre que possível, tá? Produzidos, comunicados, armazenados e validados de maneira digital. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, é uma outra ideia. Se a lei anterior a gente estava acostumado com a obrigatoriedade de documentos originais, aqui até mesmo por essa onda de processos eletrônicos, de documentos digitais, nós temos uma flexibilização dessa obrigatoriedade aí de reconhecimento de firma. Os processos eles serão tocados em plataformas, e aí cabe uma conceituação. Nós temos a plataforma do governo federal e muitos municípios e entes se utilizam dela para fazer as contratações, dentro de uma ideia de processo eletrônico, já com base no pregão eletrônico da antiga lei. E agora nós temos também, em franca expansão, plataformas privadas. Pelo novo sistema da lei de licitações, o que acontece? As plataformas privadas, onde ocorre a disputa, a licitação, elas sempre vão se comunicar com o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um portal de unificação de informações de licitações
que foi criado pela nova lei também. Então essas plataformas continuam operacionalizando e trazendo ferramentas, assim como o portal do governo federal possui. Tá? O interessante é que tudo isso vai se afunilar no Portal Nacional de Contratações Públicas. Hoje nós temos SICAF, que é um cadastro eletrônico de fornecedores, os documentos estarão lá, então nas licitações eletrônicas normalmente é apresentado o SICAF, ou seja, os documentos estão no SICAF e a interlocução aí com a plataforma no momento da realização de licitação. Aquela ideia de papel, documento físico, realmente ultrapassando já. O PNCP, como eu disse, que é o portal que vai reunir as informações de licitações do país todo, unificando também a pesquisa de fornecedores, facilitando as informações envolvendo licitações, transparência e acompanhamento dessas informações. Nós vamos ter também um banco de sanções, tá? Que vai reunir aí as principais ferramentas de registro de sanções de fornecedores de uma maneira unificada também, que ainda está em desenvolvimento, em aprimoramento aí junto ao portal nacional. Então a ideia do novo processo é o quê? Fase interna, planejamento, decidi o que eu quero, elaborei minhas peças, publico o edital. Depois a apresentação de propostas, classifico as melhores propostas, faço o julgamento delas, vejo os documentos de habilitação e abro o prazo para recurso, somente no final. Esse é o novo processo, em regra eletrônica. Eu posso inverter a etapa de habilitação com a apresentação de propostas? Eu posso. Só que a lei fala que essa é uma exceção ao rito ordinário, que na verdade primeiro analiso propostas, depois vejo documentos, então eu deveria justificar a vantagem de fazer essa inversão. Na mesma linha, se eu optar por fazer um procedimento de licitação presencial, eu devo justificar o porquê que eu não estou conseguindo fazer eletrônico. E ainda que eu realize esse presencial justificado com as minhas motivações, eu devo gravar em áudio e vídeo. Então ela traz uma restrição realmente a esses procedimentos presenciais e físicos e traz uma regra de processo eletrônico. O rito ordinário, então, se aplica ao pregão e à concorrência. As modalidades que nós temos hoje, pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo, a grande inovação. E esse foi mais um quadro Fique por Dentro da AGEPAN. Se você gostou, curte, compartilha, acompanha nas redes sociais. Nós somos a AGEPAN e até logo.